Que bom que você está aqui hoje em mais um vídeo. E o título de hoje é Só para Contrariar. Eu sei que é o nome de um grupo musical dos anos 90, realmente eu não conheço as músicas, mas eu usava esse título para brincar com algumas crianças que tinham exatamente esse costume de fazer o contrário daquilo que a gente pedia, numa atitude de teimosia. E hoje eu quero que você também contrarie, mas não pelo mal, e sim pelo bem. Quero chamar atenção para você para esse tema. Contrarie as expectativas da que as pessoas esperam de você. O apóstolo Paulo foi alguém que contrariou as expectativas. Ele estava sofrendo muito perseguições e tudo por seguir ao Senhor, e ele falou essa frase: mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que ele é poderoso. Também nós temos um personagem muito conhecido que foi Jó. Jó foi um homem que sofreu muito. Em um dia ele perdeu os seus bens, ele era um homem rico, ele perdeu os seus 10 filhos e perdeu a sua saúde. Estava sofrendo terrivelmente e a sua mulher diz: por que você não amaldiçoa Deus e morre? Mas ao invés disso, ele faz uma declaração maravilhosa: eu sei que o meu Redentor vive. Só alguém com um relacionamento profundo com Deus podia falar algo assim, chamar Deus de seu Redentor. E assim nós temos tantas histórias no nosso mundo que ilustram pessoas que têm contrariado as expectativas humanas e têm feito muito melhor. Tem um exemplo que eu gosto que é de Elizabeth Elliot. Ela nasceu em 1926 e filha de missionários, ela ficou com todo esse desejo de também servir a Deus em toda a sua infância. Ela casou-se nos anos 40 com Jim Elliot, que também tinha o desejo de ser missionário. E os dois foram para o Equador. No Equador, e eles ficaram a saber de uma tribo chamada Auca, que era uma tribo que nunca tinha sido alcançada por ninguém. Aliás, ela não tinha contato nenhum com a civilização. Ele se juntou com mais 4 missionários e os 5 iam fazendo contato com essa tribo. Por 3 anos eles foram mantendo esse contato e eles pensaram: bom, já está no tempo de nós irmos até lá. E eles foram, e o dia que eles chegaram na praia, os 5 foram mortos pelos Aucas. Terrivelmente, aquelas mulheres ficaram viúvas, e agora Elizabeth está viúva com uma bebê de 10 meses. O que era esperado? Que ela fosse embora, voltasse para os Estados Unidos. As outras todas voltaram, mas ela superou as expectativas. Ela ficou no Equador e depois de quase 3 anos ela foi chamada exatamente por essa tribo para morar lá. E ela foi morar com a sua filha, e em poucos meses o homem que participou do massacre aceitou a Jesus. E ele se tornou um líder ali, um pastor, que foi depois que batizou a sua filha. Ela passou muitos anos ali, ajudando a igreja naquela tribo. Foi algo que superou a todos. Ninguém esperava que ela fosse fazer isso, mas ela fez. Ela não quis ir contra ao seu chamado. E ela também foi alguém que soube perdoar além do esperado. Assim foi a Elizabeth Elliot, e ela escreveu no seu livro: a fé não elimina os receios, mas sabe onde depositá-los. Sim, ela teve medo. Nós podemos ter medo, muitas vezes nós temos, mas nós devemos saber onde depositar o nosso medo. É aos pés de Cristo. Agora eu quero falar 2 exemplos de pessoas que tiveram uma reação também contrária à esperada, mas agora em relação à crítica. Uma questão da vida de Davi. Davi foi um homem que teve muitas histórias, e uma das histórias que eu quero retratar agora. Quando ele era ainda bem jovem, ele ainda não era rei, o seu pai
pediu para que ele fosse ver os seus irmãos que estavam lá no campo de batalha. Davi obedeceu, e quando ele chegou lá, ele viu uma cena que o desagradou. O gigante Golias, aquele homem imenso, estava ameaçando o povo de Deus. E Davi não gostou nada daquilo. Mas ele foi tentar comentar ou saber sobre essas questões, e o seu irmão Eliabe o criticou duramente. Eliabe disse para ele: o que você está querendo aqui? Eu bem conheço a sua maldade e a sua presunção. Julgou, criticou Davi. Davi podia ter ido embora chateado e ter brigado com seu irmão, mas não. Ele não teve essa reação. Ele continuou com o seu propósito, com o seu chamado. E ele foi usado por Deus para derrotar aquele grande inimigo. E agora eu quero contar a história de um homem conhecido, Thomas Edison, que foi quem inventou a lâmpada elétrica. Eu achei muito interessante saber que na infância, a escola onde Thomas Edison estudou chamou a sua mãe e disse: olha, nós não damos conta do seu filho, ele é muito difícil, toma ele. Entregou o Thomas para sua mãe. Ele perguntou à sua mãe: mamãe, por que a escola não me quer? E a mãe respondeu: meu filho, é porque você é muito inteligente, mas deixa que eu vou dar conta de você. E foi isso, ela não desistiu dele. Apesar das críticas, ela conseguiu superar. E ele também. Ele depois se tornou um grande cientista. Mas na sua tentativa de descoberta para chegar até a lâmpada, diz que ele fez 2.000 tentativas frustradas. E as pessoas falavam: você ainda está nisso, por que você não desiste? Mas ele não desistiu até que ele chegou à descoberta da lâmpada. E ele disse: as 2.000 tentativas foram os 2.000 passos que eu tive para chegar até aqui. Às vezes você está tendo tantas críticas, você tenta fazer as coisas e as pessoas estão criticando. Muitas pessoas estão falando mal do governo. Essa crise não vai dar certo. Por que você não desiste? Para de pensar nisso, para de sonhar com aquilo. Você não vai conseguir. Quem é você? Olha a sua idade. Mas não dê ouvidos a essas críticas. Que você possa declarar, como o apóstolo Paulo disse: mas eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E você possa declarar como Jó, que disse o quê? Mas eu sei que o meu Redentor vive. Você não está sozinho. O seu Redentor está vivo com você. E Ele vai te ajudar. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, por esses exemplos maravilhosos, e que eu possa fazer parte também desses que não vão deixar se levar pelas críticas e vão conseguir seguir adiante, louvando e dando graças ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.